Obrigado por todo mundo estar aqui de manhã. A gente vai falar um pouco sobre essa coisa que invadiu as nossas vidas, né, queira a gente ou não, e nossas profissões, que é a inteligência artificial. Né? A gente é bombardeado todos os dias, né, com informações sobre isso, né? Sejam informações positivas ou negativas. Né? Dá para a gente ter muitos approaches nisso, né? A gente pode ser positivo, a gente pode ser apocalíptico, a gente pode ser entusiasmado, mas aqui nesse painel a gente resolveu ser prático, né? Mesmo porque a gente tem 50 minutos, se a gente fosse ficar falando de todos os lados polêmicos disso, a gente precisaria de uns 8 dias. Né? Então a gente elencou uma série de temas, né, que eu vou conversar aqui com todo mundo e colocar esses temas, para que cada um coloque suas experiências, né, no uso da inteligência artificial no dia a dia, né, da produção. Deem suas opiniões, né, sobre para onde isso está indo, né, e quais as implicações do mercado, né, no nosso dia a dia. E mostre também um pouco dos seus trabalhos, né, o que tem sido feito, o que cada um tem feito com IA. Né. Então, eu queria aqui colocar para o grupo, né, a primeira pergunta, né, barra tema, que é exatamente essa, né? Como vocês usam IA, né, no dia a dia das suas produções? Bom dia, pessoal. Eu sou o Fernando Macedo, da Spirit Animation. É uma produtora de 20 anos de estrada, produzindo conteúdo de publicidade e entretenimento. E a gente está lançando a Spirit Tech, que é o nosso braço de IA, exatamente para poder navegar aí essa, que não é nem onda, né? Essa nova era. Super polêmico, com certeza bastante discussões dentro do estúdio. Porém, é uma ferramenta que veio para ficar. Então, a gente está produzindo agora, por exemplo, um filme de 15 minutos, feito com muito em IA. Porém, uma coisa que a gente faz muito é a questão do híbrido, quer dizer, a gente, para fazer esse filme de 15 minutos, a gente fez um storyboard super minucioso nesses 15 minutos, quase que uma animação 2D do filme. E aí aprovou, mexeu, remexeu. Aí isso aqui também foi dividido pelo estúdio inteiro. Então pegou a galera de 3D, pegou a galera de 2D, de motion e os especialistas de IA. Então todo mundo trabalhando assim junto para criar esse filme que é de IA, né? Então a gente tem feito muito híbrido, assim, só IA mesmo realmente não existe na Spirit. E obviamente a ferramenta estratégica para poder te auxiliar em planejamento e afins, que é incrível, né? E outra coisa que a gente tem que é muito bacana é a questão dos agentes de inteligência artificial. Então, como a Spirit faz muito conteúdo, entretenimento, série animada, longa, a gente começou a estudar essa questão dos embaixadores virtuais e a gente lançou, então, o Carlos, que é o nosso herói de uma série animada que a gente criou, que foi lançada na Disney. O Carlos, ele fala sobre alimentação equilibrada. E então a gente lançou agora ele na Gamescom, na Alemanha, e na GDC, em São Francisco. Ele entrou no painel aqui, eu pude conversar com ele em tempo real. E é muito interessante você poder falar com o personagem assim, e responder, ouvir, sem ninguém ali alimentando isso. Claro que isso é porque a gente alimenta todos esses personagens com todo o know-how e o conteúdo da empresa, da série e afins. Então, isso vai ser uma coisa muito inovadora e muito massa que a gente está trazendo. E acho que tem um exemplo aqui que a gente pode mostrar também. A gente pode dar play no filme?
to the stage. But I think Fernando, there he is. Fernando, can you hear us? Yes, I can hear you. Thank you so much for joining us. Nice to meet you, Fernando. I'm doing great. Thanks for joining us. Let's talk about how AI is revolutionizing the animation industry. That sounds like a fascinating topic. And do you have some healthy tips about a healthier, happier life? I've got a ton of them, honestly. Staying hydrated is key, and making sure you've got a good mix of fruits and veggies in your diet. It's all about finding that balance, you see. I had a nice chat with Carl just now. I actually asked him if he could speak in Portuguese with me, because I'm from Brazil. And he magically switched his language, and it was super fun. I even think that it was the original cartoon voice that was going on. So it was a pleasure, Carl. É isso aí. Valeu, obrigado, pessoal. Clara. Maravilha. Vocês estão me ouvindo, gente? Obrigada. Bom, eu sou a Clara, eu sou sócia e produtora executiva da Brothers. A Brothers é uma produtora que também faz publicidade e conteúdo. Bom, a AI a gente usa desde o operacional, então às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas um assistente para ajudar a gente a fazer ata de reunião já é muito legal. São coisas que ajudam a gente no dia a dia. Então a gente usa desde aí até a parte criativa também, que acho que é o que mais brilha os olhos, as pessoas ficam mais interessadas de saber. Então eu trouxe um videozinho rapidinho, um exemplo bacana, uma campanha que a gente fez, e aí eu complemento também com mais um pouquinho de como a gente usa. Você tem algo a ensinar? A Hotmart tem tudo para fazer acontecer. Um em cada 4 brasileiros já comprou o curso na Hotmart. Venda mais com a maior plataforma de produtos digitais do mundo. Hotmart. Aqui acontece. Boa. Bom, essa campanha a gente fez em parceria com a Monks. E é uma campanha tradicional, uma campanha que foi gravada, né? Mas que o centro da ideia dependia de geração de imagens com inteligência artificial. Então, a gente queria que o Shih Tzu redondinho viralizasse, virasse estátua de gelo na Rússia e fosse para lá, fosse para cá. E é uma ideia que, se não fosse essa possibilidade, ela não teria sido feita, né? Pelo tempo, pelo tamanho do projeto. Então, a gente enxerga muito a inteligência artificial nesse sentido, assim, de ser uma ferramenta que viabiliza novas ideias, ideias que não seriam feitas, produzidas, se não fosse essa possibilidade. Então, é isso, assim, não precisa ser um filme inteiro em inteligência artificial, pode ser um pedacinho, mas isso trouxe a ideia toda, né, para a realidade. Então, é um pouco nesse sentido que a gente está vendo aí. Obrigado. Valeu. Lu. E aí, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou o Lou Schmidt, da Intfood, produtora de som. Eu sou produtor musical, compositor. E a gente tem usado muito a AI no dia a dia como ferramenta para ajudar na produção, né? E um papo interessante até que nas nossas prés aqui, conversas antes do talk aqui, eu estava falando com o Jarbas que, tipo assim, às vezes o som ele é um pouco invisível enquanto AI, né? Porque às vezes imagem se coloca um cara voando, né? Ou alguém entrando num vulcão, daí tipo, é AI, né? E no som às vezes a gente acaba sendo um pouco invisível, porque a gente usa para tratar um som direto que está mal gravado, usa para fazer um som de violino para substituir um violino de verdade, né? Entre outras coisas, né? Então, dando essa introdução, eu trouxe um videozinho que explica um pouquinho de cada ferramenta assim, que eu mais uso, né? Que eu acho legal. Tentando ser o mais didático possível. Vocês vão ver que tem uns letteringzinhos ali explicando.
Então acho que pode tocar o vídeo aí que vai ajudar a mostrar para todo mundo um pouco do meu uso de AI. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointed, haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Esse sou eu falando aqui da sacada, com os vizinhos gritando, passarinho, gato, trânsito. Vou passar isso no Adobe Podcast. Esse sou eu falando aqui da sacada, com os vizinhos gritando, passarinho, gato, trânsito. A plataforma Eleven Labs vocês já devem conhecer, pois é uma das mais famosas. Vou mostrar o uso dela num cenário de trabalho real, em que não foi gravado som direto e nem tínhamos verba para dublar. Perfect. We meet at the studio. Okay, bye-bye. See you, dear. Hello. Hey, dear. So, we had a change of plans and had to choose another casting. And unfortunately, I'm calling to cancel the job with you. But we keep in touch. What the fuck? Valeu. A única coisa que eu queria complementar é que a gente fazer música generativa com AI ainda não é seguro, porque nenhuma das plataformas garante que não vai ter pedaço de outras músicas de outros artistas de gravadora. Então essa última parte ali eu mostrei o Suno, que eu cantei uma coisinha e pedi para ele fazer uma versão synthwave. Isso ainda não é muito seguro para fazer para clientes. Mas é isso, obrigado. Oi pessoal, bom dia. Todo mundo me escuta? Para mim é a primeira vez que eu estou usando esse modelo tecnológico aqui. Eu sou o Rafa, eu sou o CEO da Hogarth. Hogarth é a maior produtora de publicidade do mundo. Onde é que a gente usa a inteligência artificial? Em tudo. Tudo desde fazer um orçamento, a precificação, e aí entrando no processo de produção, na pré-produção, no storyboard, fazer o storyboard, fazer um animatic, na produção, na pós-produção, na edição, cada uma em uma etapa. A construção de agentes também é algo muito interessante, né? E começando a criar os nossos próprios agentes, desenvolvendo também soluções de AI personalizadas para as necessidades dos clientes. Então, como uma ferramenta que melhora o dia a dia do trabalho. E também o que a gente tem usado muito é para ir além da escala humana, né? Quando é humanamente impossível você produzir 10 mil versões em tempo real de uma campanha, é aí que a gente também está usando inteligência artificial. E aí eu trouxe 2 filmes feitos em inteligência artificial, deixa passar e eu comento rapidinho.
so strong, losing all of my control. Where do I truly belong? Every beat is silently a promise in the sound, bringing you right back to me, where love can still be found. I'll stand a storm to capture your heart and bring you home, faster than the post train, burning like a slow flame, and bring you home. Com Oracle AI, os problemas dos seus clientes viram oportunidades para oferecer a melhor experiência e gerar resultados reais. Nossos agentes integram canais e conversas. Tudo que seu cliente diz no chat, em linguagem natural, ele não precisa repetir no telefone. Ele nem percebeu, mas está conversando com uma IA. Enquanto isso, agentes automatizam o operacional do pedido, fazem a troca de endereço de cobrança, agendam a visita técnica, cancelam o endereço anterior, sempre com supervisão humana. Transforme desafios em resultados reais com Oracle AI. Mais que produtos, somos um ecossistema aberto de IA que conecta você à inovação. De onde você está até resultados reais de negócio. Vá com Oracle AI. Então, rapidinho. O filme da Oracle, ele é todo feito em AI. Na verdade, vocês viram uma propaganda que a Oracle queria fazer um filme falando de AI em AI. Então, tudo que vocês viram ali é AI. E o de LG, a única coisa que não é AI são os produtos da LG que foram feitos em 3D e aí aplicados, né? Mas foi todinho construído com inteligência artificial. Muito legal. Impressionante. Bom dia a todos, eu me chamo Vinícius Terranova, eu sou diretor de cena e sócio fundador da Spritz. Nós somos um estúdio criativo voltado para novas tecnologias e eu faço tudo o que eles fazem. Brincadeira. A gente usa AI no nosso dia a dia, desde a pré-produção, a produção, pós-produção, para anotar coisas importantes das reuniões, para buscar de maneira criativa como que a gente pode trazer um production value para uma produção, buscar isso de maneira consciente, sempre pensando em atender os clientes, mostrando, isso daqui pode, isso não pode, aonde que estão os limites. Então a gente está sempre buscando o uso responsável da AI. Eu vou apresentar aqui para vocês um filme, ele é 100% feito em AI, ele é um Spec Ed, acho que isso é importante dizer, e a gente escolheu colocar esse filme para mostrar onde que a AI está chegando em termos de realismo, em termos de textura, e acho que é isso, podemos passar. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder.
Comentando um pouquinho em cima desse filme, eu acho que para a gente, também trazendo um pouco do que o Fernando trouxe, a gente vê que o futuro do audiovisual e do que a gente produz tem uma transformação de mídias, né? Para onde que a gente pode usar a inteligência artificial, em que tipo de linguagem, em que tipo de lugares a gente pode usar. Então a gente tem se dedicado a fazer instalações, a gente tem se dedicado a buscar e aprender a trabalhar com realidade aumentada, a gente está buscando outras formas e outras mídias também de tentar trazer inteligência artificial para o nosso dia a dia e acompanhar essas transformações. Um outro ponto importante é que a gente busca, dentro do nosso dia a dia, trazer a inclusão de talentos, ou seja, visualizar como que a gente consegue buscar pessoas com talento na direção de fotografia, talentos que, né, já são diretores e conseguem trazer essa visão para a gente, diretores de arte, ou seja, a gente vê esse futuro como multidisciplinar e a gente fica muito entusiasmado assim, de sentir quais são as possibilidades que a AI traz para o nosso dia a dia. Valeu, Vinícius. Eu sou o Jarbas Zenelli, eu sou diretor de cena e músico. Apesar de estar dizendo AD Studio lá, hoje eu sou representado pela Hungry Man. E meu uso da AI, ele é similar ao que todo mundo usa. Na verdade, na música eu uso de um jeito bem parecido com o Lu, né, para separar stems, para substituir uma voz, né, para ter ideias. E no vídeo também de forma similar, né, transformar uma foto e fazer disso um take de um filme. Mas eu queria mostrar aqui 3 vídeos de um cara da Hungry Man, que é o Rod Kawi, que são excepcionais, assim, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O Rod, ele usa só AI, né, ele é um diretor especificamente que usa especificamente essa tecnologia, e ele tem ganhado um monte de prêmios com isso. Ele acabou de chegar da Coreia, que ele acabou de ganhar mais um prêmio, e os vídeos dele, vocês vão ver, são incríveis. Ele inclusive está aqui na plateia em algum lugar. Por favor. Você está no Rio. Ele parece mais lindo do que nunca. Tudo agora brilha e os seus sentimentos se sentem mais fortes. As músicas tocam de um outro jeito e fazem sua alma dançar. Fantasias podem ser vestidas e realizadas. De repente você vai para a avenida e se sente protagonista de um enredo único, com gente bonita e festa infinita. Nesse espetáculo que parece sonho, mas é puro carnaval. Camarote Alma Rio. Sonho com carnaval. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Some watches tell time, others tell stories. 1969, Apollo 11, one mission, infinite possibilities. As the world stood still, a watch traveled through space. On the wrist of an astronaut, Oliver marked every second, a masterpiece of engineering that left its mark on the moon. Oliver lunar pilot, time beyond Earth. Transform the ordinary into extraordinary. Let your brushstrokes be the echo of your dreams, where each color transcends reality and paints the soul of the world. For artists who dare to dream and weave their visions into immortal works, allow your creations to bloom, because your art deserves the sublime. Stadler, paint like an artist. Bom, eu queria jogar mais um tema aqui para a turma, que é qual é a maior vantagem que vocês enxergam sobre o uso de IA em relação a processos mais convencionais de produção? Bom, acho que a IA, ela é que nem eu falei, acho que é uma ferramenta, né? Acho que quando veio o 3D, inclusive, o pessoal, né, da Disney, os artistas ficaram bem revoltados com a tecnologia de 3D. Poucos migraram na época, hoje em dia 3D é super difundido. Então acho que a IA realmente é uma outra ferramenta que também possibilita, principalmente, viabilizar coisas inviabilizáveis, né, que nem o Rafael falou da questão de escala e coisas. Então acho que é isso. Uma coisa que a gente está percebendo só no mercado é que, como tem essa empolgação de IA,
o pessoal vem com umas demandas assim impossíveis, quer dizer, é meio que adapta a velocidade que você ganha para um prazo ainda menor. Então, um coliseu com 2 produtos lutando no meio, que uma coisa que seria de 3 meses de produção, para daqui uma semana ou 2. Não faz mágica. Com todas as alterações possíveis no meio. Com todas as alterações. E o cliente precisa de 48 horas para dar o retorno. Corrida com obstáculos, né? Então assim, então está tendo essa... Acho que o mercado está se acostumando assim, entre a empolgação do cliente com o que é possível, mas de fato viabiliza. Então no nosso caso a gente faz muito mascote para clientes e etc. E isso está deixando mais acessível as marcas conseguirem colocar conteúdo, né, dos personagens para serem vistos, lembrados, top of mind. Então acho que está deixando mais acessível essa questão de produção. Obrigado. Não, exatamente, Fê. Acho que não é questão de ser uma vantagem ou uma desvantagem. Acho que, óbvio, muitas vezes ainda vai ser mais legal gravar, enfim, acho que é uma escolha. Mas eu vejo muito essa coisa da acessibilidade, assim. Então, ideias que não seriam feitas e podem ser feitas. Então, acho que tem um nicho aí grande de mercado disso mesmo, assim. Ideias que não existiriam se não fosse a possibilidade de ter a inteligência artificial. Fora isso, agilidade, obviamente, com parcimônia, por favor. Não maltratem, não sufoquem o artista. Mas é total essa coisa de poder, dos criadores poderem ter mais ideias e verem essas ideias tomando forma sem precisar de uma enorme quantidade de dinheiro ou de tempo, enfim. Então, acho que é bem esse caminho mesmo. Eu acho que tudo que eles já falaram é bem isso, né? Agilidade é um fator muito interessante, assim, né? Que a gente consegue tirar tarefas que são maçantes e chatas com AI da frente, né? Tô empolgado para ver o que vai vir no futuro, assim, sei lá, tipo, você bota ali, assim, 30 cortes diferentes com mudança de cena e o AI ressinca todo o sound design sozinho, né? Tem algumas coisas que fazem isso, mas não é 100%. Tem que conferir, o humano tem que conferir, né? Ainda. Criatividade também, experimentar coisas que não são tão fáceis, né? Tipo, você vai gravar um quarteto de cordas, né? Puta, é uma logística meio complicada. Você não vai fazer isso de um dia para o outro, né? Com AI você consegue fazer um som parecido, não é igual, mas já dá uma noção boa. É mais ou menos isso. As respostas vão se somando, né? Tem um negócio que está me deixando muito animado, que eu falo que falando de criação, é a volta do surrealismo, né? É a volta de uma criatividade sem limite, que com o tempo, né, para quem é mais velho, foi vendo redução de budget, redução de uma série de questões, e além de você, né, essa volta do surrealismo, a velocidade que você tem para chegar na ideação, na parte da ideação, numa forma que você consegue mostrar para o cliente, para ele aprovar. Porque quando você quer fazer uma ideia muito louca, antigamente, sei lá, você não tinha grana, você não tinha budget, você tinha que investir muito para ficar palpável, a ponto do cliente entender e falar, putz, eu estou disposto a arriscar e ir por aqui. Hoje, numa tarde, você consegue montar alguma coisa para você apresentar de ideação muito próxima da realidade, que dá segurança para o cliente, e aí isso permite você expandir a criatividade, né? Então, além do que todo mundo falou, acho que isso é um negócio que está me deixando muito animado, né? Perfeito. Eu acho que para a gente a palavra acessibilidade, né, que todos disseram aqui, faz muito sentido. Acessibilidade criativa e acessibilidade também do ponto de vista de você conseguir enxergar e descobrir novos talentos. Pessoas que anteriormente não poderiam mostrar um grande produto, ou não poderiam colocar para fora ali um filme de 30, de 60 segundos que custaria, enfim, infinitos dinheiros, e essas pessoas agora vão começar a aparecer. Eu acho que a gente está entrando numa era de criatividade e talento, né? Então, onde a gente vai começar a perceber cada vez mais esses talentos que, através dessas ferramentas, vão encontrar essa acessibilidade que a gente está falando. Eu gosto muito do craft. Eu vivo entre os mundos da arte, né, e da publicidade. Então, eu sempre gostei de colocar minha mão na massa e de aprender errando, né?
A AI tem essa coisa, né, essa coisa um pouco polêmica, né? Ela vai fazer pela gente, né? Ou alguém vai deixar de fazer, ou não vou precisar fazer, né? Eu acho que dá para chegar no meio do caminho, um caminho híbrido, né? Onde a gente continua artista, onde você continua testando e usando suas habilidades como artista, e você continua aprendendo. Eu gosto muito dos happy accidents, né? Tipo, você vai tentar fazer uma coisa que é uma coisa que está em tudo, está na ciência, né? As maiores descobertas do mundo era alguém tentando fazer uma coisa, achou outra, né? A AI tende a ser um pouco mais precisa. Você tem que ir numa direção, escrever um prompt para conseguir uma coisa especificamente, né? E talvez ela não tenha muito essa coisa do acidente, mas eu acho que ela está se desenvolvendo e a tendência é que ela abra esses campos e fique mais criativa, né? No sentido de ficar mais humana, né? Enfim, eu acho que tudo que foi dito aqui, né, é super válido, e a gente tem usado AI, né, para melhorar a velocidade, né, e para abrir a criatividade e principalmente para conseguir enxergar coisas, e até, né, como foi dito, para você poder mostrar para um cliente uma coisa que você ia ter que tentar convencer ele num roteiro, né, você tem que ser muito bom de papo, né, para conseguir aprovar ideias mais ousadas, né, e talvez isso incentive a nossa profissão a voltar a ser mais ousada e mais criativa, né. Tem questões muito polêmicas nessa história, né, como substituição de empregos, né. Eu queria deixar aqui uma pergunta para todo mundo, que é como vocês acham que a AI pode ser regulamentada, né, nesse futuro próximo, para que ela seja mais segura, né, para o mercado, né, para os empregos. A gente está vendo que ela pode ser usada, como a internet, ela pode ser usada para o mal e para o bem, né? Você pode botar uma pessoa num vídeo pornográfico. Então a gente está, né, ela está abrindo muitos campos, né? E na publicidade tem várias questões, né? Então eu queria deixar essa pergunta sobre regulação. Bom, a pergunta bem delicada e tá evoluindo muito dia a dia e de acordo com o lugar, né? Os artistas, acho que os direitos autorais dos artistas é uma coisa muito séria. O pessoal está com medo, inclusive, agora de começar a criar, posso compartilhar, até com medo de entrar na área. Me mandam muito, né, perguntas. Pô, vale a pena a gente começar a estudar 3D, animação? Desisto, vou trabalhar com meu pai. Assim, não tem uma resposta para essas pessoas. Acho que se você ama uma coisa, vai lá, aprende e vai ter teu espaço. Acho que mas sobre regulamentações, tipo, a indústria de Hollywood está tá super polêmica sobre atores que agora estão querendo, né, atores totalmente em IA, e aí lançam, tem um baita buzz, e aí é banido. Já tem muitas produções, para séries animadas, por exemplo, que você coloca, é possível usar 15% de animação em IA, o resto não pode, então são contratos super sérios. E tem produções, inclusive, que a gente recebe ainda é proibido usar IA, então... e, claro, um monte de manifesto de ética sobre você ser responsável sobre aquilo que você faz, né? Então... A gente está numa fase de transição, né? Essa é a verdade. Acho que a gente está bem no início da discussão. Tem vários projetos de lei já em tramitação, enfim, com diferentes vieses, né? Tanto de direito autoral como proteção da imagem, enfim. Mas eu acho que nós, como indústria, a gente vai passar por um período, que eu acho que é o que a gente está agora, também de se autorregulamentar um pouco, né? Então, a gente tem que dar as mãos, todo mundo, e falar, vem cá, vamos combinar um jeito legal de fazer? Então, a APRO acabou de lançar um guia de boas práticas, eu acho que é um ótimo documento. Terra Nova colaborou, Bruno também, meu sócio, colaborou. Então, acho que é um bom começo. E ficar de olhos abertos, atentos ao que está acontecendo, acertos e erros. E também ser um pouco maleável, porque, querendo ou não, a inteligência artificial tem esse potencial muito grande de, né, quebrar tudo, assim, né, mudar os paradigmas. Se a gente não, né, for maleável, assim, vai ficar um pouco mais difícil. Então, acho que é bem esse momento de conjunto, assim.
pensei para falar, porque é complicado o assunto. Eu acho que tem que ter alguma regulamentação, né? Não sei bem como, assim, mas já tem várias iniciativas rodando, né? No mundo que a gente está, tipo, muito dependente de todas as big techs, né? Tipo, acho que também tem um pouco da boa vontade deles de ajudar, né? É engraçado, né? Porque alguns métodos já funcionam. Por exemplo, os Content ID do YouTube, do Vimeo, eles já derrubam coisa quando tem copyright, né? Eu acho que, sei lá, algum tipo de Content ID universal que detecte, né? Já tem algumas ferramentas que... aqui eu vou usar minha cola, né? Tipo, que detectam de onde que o AI foi treinado, né? Tipo, qual gravação de disco que pertencente à gravadora que usou para gerar aquele prompt, né? Aquele output, né? Então, acho que vai ter que ter as ferramentas, elas vão acabar se criando naturalmente, né? Mas por outro lado é engraçado que, tipo assim, sei lá, as gravadoras estão processando o Suno e o Udio por treinar o AI com material protegido, mas elas também estão criando suas próprias AIs. Então, tipo, ainda é muito cedo para saber. Mas eu acho que, de alguma maneira, tudo vai ser regulamentado naturalmente. Bom, então eu vou polemizar. Cara, eu estou bem preocupado. Eu acho que a primeira coisa é transparência. Não existe lei no Brasil hoje sobre isso, né? Então as coisas estão sendo discutidas, mas não existe. E o Brasil é terra de Marlboro, né? O Brasil é terra de Marlboro, é terra de ninguém. É muito sério, falando para os artistas. Então, a primeira coisa, a transparência no que está sendo feito, da onde as coisas estão sendo tiradas. Os clientes entenderem a responsabilidade deles no uso dessa tecnologia, porque eu volto, não existe lei. A Universidade de Chicago desenvolveu em plataforma aberta 2 soluções para você encriptar e colocar tipo um veneno dentro da sua arte para a inteligência artificial não conseguir ler. Isso está disponível ao público, então se você é um artista hoje, está preocupado com o material que você está fazendo e você não quer que ele seja usado, alimentado um motor de inteligência artificial, você pode colocar esses venenos, né? Eu acho que a gente, como indústria, tem a responsabilidade de levantar essa bandeira dizendo que não está tudo bem e de cobrar que isso seja regulamentado e não só esperar. Se a gente esperar, eu acho que vai dar certo se a gente esperar, só que esse processo vai doer muito, né? A Europa está com uma discussão muito legal sobre como deve ser, os Estados Unidos têm outro pensamento. O Brasil geralmente puxa mais as coisas da Europa, mas pode ser que, como a forma que a lei está sendo discutida, vá ficar ao meio do caminho. E a hora de falar é agora, porque depois que decidir implementar, aí a gente vira passageiro. Então a gente está num momento muito legal de aprender com os erros, mas como indústria eu acho que a gente tinha que estar levantando a mão, sendo mais proativo, discutindo mais, porque a gente pode ir por um caminho bem complicado ou não, né? Mas a hora é agora. Boa. Eu acho que para a gente falar de regulamentação, que é um assunto muito, muito delicado, porque a gente precisa pensar na transformação não só do nosso mercado de produção, mas também na transformação das mídias. Ou seja, as mídias também estão se transformando. A gente vê iniciativas como Vibes, como Sora 2, que são plataformas full AI. E é difícil de acreditar que as marcas não vão se apropriar dessas plataformas também para poderem trabalhar os seus clientes, enfim, serem criativos também ali dentro dessas plataformas. Eu acho que é importante a gente verificar os momentos em que a gente está produzindo de forma híbrida, né, que é o processo da gente realmente trabalhar as duas plataformas, e quando essas plataformas são de fato full AI, porque a regulamentação ela tem que ser pensada de maneira a entender como que a sociedade está evoluindo em termos de comunicação. E quando a gente pensa em regulamentação também, eu acho que é muito importante que a gente comece a pensar sobre a inteligência artificial de uma forma em que a gente valoriza a autenticidade artística de quem está trabalhando com essas ferramentas, porque ela é uma ferramenta. E ela exige que haja um criativo por trás dessa ferramenta, desenvolvendo uma ideia, um criativo ou uma equipe de criativos, de pessoas que estão ali desenvolvendo. Então, a gente precisa criar leis para proteger, de alguma forma, o nosso mercado,
mas entender que existe mídias diferentes sendo produzidas também agora de maneiras diferentes. Eu acho que esse é um ponto importante e também para a gente não desestimular, porque assim como tem pessoas que ficam com medo, será que eu faço 3D? Ela também pode falar assim, será que o que eu faço com AI é arte? E aí eu acho que a gente cria um problema muito grande também, porque essas pessoas novas que estão chegando no mercado, que estão na faculdade, que estão saindo e entrando no mercado de trabalho, vão usar essas ferramentas e elas precisam, de alguma maneira, sentir que aquilo que elas podem produzir através dessas ferramentas é autêntico e é arte. Então eu acho que é muito delicado e precisa ter uma conversa muito profunda para poder compreender realmente aonde deve ser regulamentado e aonde a gente tem que olhar e incluir e trazer talentos para dentro, ou seja, ressignificar papéis, ou seja, você não pega a inteligência artificial e faz aquilo do zero, sabe? Assim, você tem um background, você tem um conhecimento, você tem coisas que você leva até ali e a gente pode trazer muita gente do mercado, muitos diretores de fotografia, de arte, profissionais incríveis para poder trabalhar em time. Então, eu acho que esse papo ele é importante de ser analisado com muito cuidado. Valeu. Bom, a gente só tem 5 minutos, está acabando o papo aqui. Só queria pontuar já, porque a gente estava conversando ali atrás sobre o título curioso dessa palestra, né? Produção audiovisual versus inteligência artificial. Quem ganha? Será que é meio profético? O último tema que eu queria colocar é se as coisas continuarem indo nessa direção, e provavelmente vão, né? Nessa velocidade, né? Entre o papo que a gente teve nessa semana e hoje já surgiu uma grande ferramenta que é o, né, de vídeo. As coisas estão muito rápido, né? Onde vocês acham que vocês vão estar, né, daqui a alguns anos, né? E como que isso pode ser inclusivo, né? Que é uma coisa até que o Vinícius colocou, né? Hoje a gente tem ferramentas digitais que custam dinheiro, né? Sei lá, você vai fazer uma assinatura da Adobe, custa dinheiro. Você vai comprar um cinema 4D, custa dinheiro. Então, a inteligência artificial, ela é barata, né? Se for comparar com isso, né? Então, realmente pode abrir portas para que as pessoas contem suas histórias, né? Para que isso sejam ferramentas de storytelling, né? Mas eu queria ouvir de vocês, a gente tem 4 minutos, onde vocês acham aonde a gente está indo? 10 segundos para cada um. Exato. Bom, rapidamente, uma coisa que a gente, né, tem percebido é muita coisa ruim, né? Lá, o YouTube, a galera se empolgou, começou a fazer um monte de conteúdo no YouTube. Alguns fizeram dinheiro, agora já mudaram aí para não pode mais produzir tudo 100% em IA. Mas a gente da Spirit, a gente está bem empolgado com a questão dessa de conseguir falar com os personagens em real time. É muito legal você dar vida para personagens imaginários. Então isso está muito, muito interessante. Assim, essa é uma parte boa desse caminho todo. É isso. Gente, tem que falar muito rápido. Não, mas é isso, acho que não tem como mesmo, a tecnologia vai continuar avançando. Eu acho que a inteligência artificial já vai estar muito mais embarcada nas coisas como um todo, não é só na nossa área, está em tudo, né? Está na área da saúde, está, enfim, em um monte de lugar. E acho que daqui a um tempinho a gente já vai estar mais acostumado, isso um pouco mais no nosso dia a dia. Mas onde a gente vai estar, assim... Bom, eu sou produtora, então eu falo que o meu papel é tirar as ideias dos outros, né, do papel, é receber uma coisa e falar quem é a melhor pessoa, quem é o melhor artista, qual é a melhor ferramenta, nós vamos gravar onde. Então, eu acho que eu vou continuar fazendo isso de outras formas, né, dentro dessas ferramentas e com mais possibilidades criativas, assim, acho que de maneira geral para a nossa indústria especificamente, né. Legal. Eu acho que eu sou meio da turma do Jarbas, assim, que eu gosto muito de meter a mão na massa, de tocar, de gravar. E eu espero que o AI me ajude cada vez mais a não ter que fazer as coisas chatas, né? Tipo, agiliza um monte de coisa com AI para eu poder ficar na parte criativa, que é o que me interessa mesmo. Vou tentar ser rápido então também. Bom, eu queria estar com 20 anos de idade agora, com todos os sonhos que eu tinha para fazer e que eu não conseguia dar vazão para eles, né? De fazer um longa-metragem e eu tinha que montar o storyboard, o roteiro e tudo, e apresentar e levar num Funcine, tentar, né, ganhar
projeto e tal. Então, isso é muito animador da possibilidade das ferramentas, né, que nem você falou. Por outro lado, cara, daqui 2 anos, a AI vai estar tão mais forte, tão mais poderosa e tão mais fácil de trabalhar, que eu acho que vai ter gente falando assim, cara, você tá vendo esse filme? Puta, ele foi feito com humanos. Você acredita que a gente abriu câmera? A gente foi numa montanha e gravou isso aqui, veio um helicóptero. Então eu acho que isso vai acontecer, o que é muito legal, mas também é muito preocupante, né? Porque a gente está falando de uma economia criativa que vai sofrer uma redução grande. Bom, daqui a 5 anos é um século, né? Então muita coisa vai acontecer e eu acredito que a gente vai conseguir enxergar talentos e creators de uma maneira cada vez mais valorizada, porque num futuro onde a criatividade é o valor mais importante, já que a acessibilidade é muito grande, então a gente vai olhar para talentos. Que histórias são essas que nos comovem, que nos fazem nos sentir humanos? Eu acredito no híbrido. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai estar num set, a gente vai estar filmando e a gente vai estar discutindo, bom, o que a gente vai trabalhar em AI nesse filme. Então, é mais ou menos por aí. Pessoal, queria agradecer a todos aqui pela participação. Queria agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.